Deus vai apagar o teu passado, vai limpar o teu nome e vai escrever teu futuro. Porque tem tanta gente preocupada com a sua reputação, mas abrindo mão do que Deus acha. Porque arrependimento é quando você está preocupado com o que Deus acha sobre o que você fez. Agora, remorso é quando você está preocupado com o que os outros vão espalhar de você. Aí você fica arrependido de ter feito. Devia ter feito, fulano vai fofocar e não sei o que, papai. Isso é remorso. O arrependimento você não está nem aí. Não quero nem saber. Eu quero saber se Deus vai me aceitar de volta. Não caminhe com pessoas. Escuta esse conselho. Não caminhe com pessoas que te lembram de onde você saiu. Que te lembram da lama que Deus te tirou. São pessoas que querem de alguma forma ferir o que Deus fez na tua vida. Porque não existe nada mais nobre do que o que Jesus fez na tua vida. E a partir de hoje, ninguém tem autoridade para apontar o dedo para você. Quando o dedo de Deus abaixa, o dedo do homem não se levanta contra. Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Eu quero trazer uma palavra hoje à noite para você, baseado numa palavra, numa mensagem muito famosa da Bíblia, João capítulo 4. Às vezes a gente acorda e vai para o nosso dia a dia sem notar várias coisas. Às vezes a gente se acostuma com algumas dores, por exemplo. Você está sofrendo algum tipo de pressão, você está com uma desvantagem financeira já há algum tempo, você está com um sentimento, com as emoções fora do lugar, mas depois de muito tempo vivendo isso, você acaba não sentindo mais, você meio que acostuma. A mesma coisa é para uma vida religiosa, porém não espiritual, ou seja, você consegue cumprir o rito religioso, por exemplo, vir à igreja, mas você não é uma pessoa realmente espiritual, porque no dia a dia você faz o que quer, e aí no início você se sentia meio acusado, depois a tua carne te insensibiliza e você não consegue mais escutar o Espírito Santo, aí nada te toca mais, e aquilo vai normalizando, e você acorda e vai fazendo o que tem que fazer no seu dia, acorda ou vai estudar, ou vai trabalhar, faz o que você tem que fazer, e não percebe que é mais um dia da tua vida indo embora, que nunca mais vai voltar, e você está repetindo as mesmas coisas. Tudo é normal para você. Tudo é mais um dia. E uma mulher, ela levantou em um dia comum, em um dia normal, e foi fazer o que ela fazia. Foi fazer o que as mulheres daquela época faziam. Ela foi até um poço tirar água. Ou seja, não era nada extraordinário, era o trabalho dela comum, diário. As mulheres naquela época iam cuidar das coisas, e uma delas era trazer água do poço para dentro de casa, para poder cozinhar, para poder fazer higiene, etc, etc. Não é lógico, não existia encanamento na época. Em João 4, nós vamos ler uma mensagem bem conhecida que eu quero que você talvez enxergue por um outro prisma, um outro lado. E diz assim a partir do versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José, e ali estava a fonte de Jacó, estava esse poço. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. A hora sexta no Cronos Romanos é meio-dia, mais ou menos. Então, por volta de meio-dia, Jesus estava muito cansado, né? Jesus era 100% homem, 100% Deus, então como homem ele se cansava, sentia fome, tudo, e todas as emoções que a gente passa na carne, e ele se senta ali porque está cansado, manda os seus discípulos para dentro da cidade e fica sozinho. Quando ele fica sozinho, chega uma mulher para tirar água do poço. Até aí tudo bem, os dois estavam na sua rotina. A rotina de Jesus era de aldeia em aldeia pregando, normal, rotina, e a rotina dela também super normal, vou lá tirar água, que é o serviço que me cabe. Mas de repente começa um diálogo, que vai mudar tudo. Essa mulher acordou achando que seria um dia normal, e foi o dia que mudou para sempre o destino final dessa senhora. Não mudou a semana dela, não mudou a reputação apenas, mudou o destino final.
o que vai acontecer depois de você fechar os olhos na terra. Essa mulher, sem ter a mínima ideia, porque a gente não consegue prever o dia de amanhã, você não tem a mínima ideia, você tem a programação do que vai acontecer amanhã. Ideia, certeza nenhuma. Você não sabe nem se vai acordar. Mas geralmente, se a gente acorda bem, a gente pega e vive o nosso dia normalmente. Hábitos comuns, dia a dia, rotina, o que tem que fazer, você já está acostumado a se arrumar, sair para o trabalho, amanhã é dia de almoçar com a família, tudo pronto, dia normal. Ela sai para um dia normal, sem saber que o sobrenatural iria encontrá-la no caminho. Mas tem alguns motivos para isso acontecer. Não pense que é do nada. Nada é do nada. Tudo foi gerado de alguma forma. Tudo foi gerado de alguma forma. Existem pessoas que entraram aqui porque é rotina para elas vir à igreja. Meu caso, 45 anos eu vou à igreja. Eu nasci num lar cristão. Então, para mim, vir à igreja é uma rotina, não é nenhuma novidade. Mas tem gente que entrou com uma alta expectativa que eu vou lá hoje para receber algo do céu e só saio se receber. São o mesmo público, expectativas diferentes. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, na hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana para tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Era um povo que não se falava. E ela fica espantada. Primeiro, naquela época não era comum homem falar com mulher publicamente. Segundo, eram de povos que não se falavam. Então ela já estranha essa conversa. Ela estranha esse início de diálogo. Replicou-lhe Jesus: se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens nem como tirar a água, porque o poço é fundo. Da onde você vai tirar a água viva? Uma pergunta inteligente. Uma característica de pessoas inteligentes é fazer pergunta. O questionamento é um dos princípios da inteligência. Gente que escuta coisa e não pergunta, quer dizer que ela não tem pensamento crítico. Ela está recebendo a informação, está absorvendo e está tudo certo. Essa mulher não, ela falou assim: se você não tem com que tirar água, eu que vou ter que tirar para você, de onde você vai tirar a tal da água viva que você está me falando? Isso mostra que essa mulher tinha um questionamento, um pensamento crítico, uma inteligência diferenciada, a ponto dela não aceitar aquela informação sem duvidar primeiro. Aliás, o básico da filosofia, de qualquer ciência, neurociência, que vai mexer com a tua mente, com o pensamento e com o coletivo humano, é duvidar primeiro antes de acreditar. Como é que eu vou ter certeza de algo que eu não pesquisei antes, que eu não perguntei, que eu não duvidei para ter certeza? Cheguei como? Essa conclusão do nada? E essa mulher começa com uma série de perguntas. De onde você vai tirar essa água viva? Versículo 12. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai? Então aqui a mulher já está falando: eu sou religiosa, tá? Jacó é meu pai, o patriarca. Você por acaso é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e também seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água vai tornar a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Tem muitas coisas que a gente já está inserido na religião, mas continua procurando lá fora porque a gente ainda está com sede. Você já está na religião. Você já sabe todos os ritos, eu vou provar que ela sabia todos. Ela estava já inserida já. Mas ela ainda tinha uma sede. Ou seja, porque enquanto Jesus não te deu a verdadeira água viva, você pode estar aqui dentro ainda com sede de coisas lá de fora. Você ainda está procurando uma aceitação neurótica através da vida de alguém. Se o fulano não me aceitar, eu não sou ninguém. Se eu não passar naquele emprego, eu vou me sentir menor. Você está procurando algo em pessoas, porque a verdadeira água viva ainda não entrou em você. Então você está de copinho em copinho no poço.
Continuando. E para quem vai anotar, é muito importante você começar a anotar. Disse então a mulher, versículo 15: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui para buscá-la. Disse Jesus: tá bom, vai lá, chama o teu marido e vem para cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos você já teve e o que agora está com você não é teu marido. Isso você disse é verdade. E aqui vai começar uma cena mais complexa, porque até aqui a conversa estava boa, me dá um pouquinho de água, aí começou a dar uma espiritualizada, mas você é maior do que Jacó? Não, mas a água que eu tenho é vida eterna, e vai jorrar de você, e tudo. Do nada Jesus fala assim, chama lá seu marido. Repara que ele vai dar um confronto nela, ele vai fazer com que ela tenha noção, presta atenção nisso. Jesus vai fazer com que ela tenha noção do estado em que ela está. Às vezes, por causa da nossa rotina, do dia a dia, da religiosidade, a gente não consegue reconhecer o estado em que estamos. A gente está todo enlamaçado, a gente está quebrado, mas por algum motivo a gente está insensível e não percebe isso. A gente está tudo bem, de alguma forma, Deus está até me devendo alguma coisa, afinal de contas não falta um domingo. E essa mulher, ela recebeu um confronto agora complicado, porque Jesus vai e joga uma informação na cara dela, como a gente se fala, como a gente diz hoje em dia, né? Fala o seguinte: bem, você falou a verdade, porque o marido, você teve 5, imagina, ter 5 maridos hoje, em 2026, já é um problema, um escândalo. Você imagina há 2000 anos atrás no Oriente Médio. Você já teve 5, e o que está com você agora não é teu marido, é o marido de outra pessoa. E aí, muitos de nós reagiríamos como qualquer ser humano. E quem é você? Você não sabe nada da minha vida. Está aí pedindo água para os outros, está querendo jogar o que na minha cara? Muitos de nós reagiríamos emocionalmente, resistiríamos à graça, não aceitaríamos o confronto, por causa da incapacidade de enxergar o nosso estado. E aqui eu quero começar a abrir teus olhos para uma coisa: o ser humano, se não for alcançado pela graça, nunca reconhece o estado em que está. Essa mulher não saiu de casa para procurar Jesus. Jesus que foi para Samaria para encontrar essa mulher. Porque às vezes você está num estado de insensibilidade tão grande que você não sabe nem onde encontrá-lo. Você não sabe nem do que está precisando. Você não sabe que o peso que você está carregando tem uma solução e você só está indo para mais um dia na rotina. Mas você saiu para um dia normal. Jesus saiu para te encontrar no poço. Todos nós temos que implorar a Deus o dia do poço. O dia em que Ele, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu. A Bíblia diz: não fomos nós que os escolhemos, Ele nos escolheu. Ele, qual é o dia que Ele vai decidir nos encontrar no poço, para fazer com que a gente reconheça, apesar de toda a religiosidade que já temos, o nosso verdadeiro estado. E essa mulher reagiu de uma forma incomum para a psicologia, porque ao ser confrontado, ao jogarem algo na tua cara, você tenta se defender de todo jeito. Quem é você? E o que você sabe da minha vida? E é assim que a gente faria, ou a maioria de nós. Essa mulher abaixa a cabeça e fala, versículo 19: Senhor, disse a mulher, eu vejo que tu és profeta. Aqui começa toda a salvação, porque a graça chega, ela não resiste e reconhece: tu és profeta. Versículo 20: nossos pais, ela começa a puxar um assunto todo espiritual. Agora eu vou te provar que essa mulher já era da religião, ela já entendia da Bíblia, ela entendia das profecias. A gente não está falando de uma mundana, a gente não está falando de uma ateia, a gente está falando de uma pessoa que estava dentro do sistema que nós estamos aqui, mas só não reconhecia o estado em que estava. Ela continuava fazendo aquilo que estava levando diretamente para a porta larga e não para a estreita.
E muitos de nós, a gente consegue conviver com a religião caminhando para a porta larga, porque a gente não reconhece o estado que está. E ela começa um assunto bem espiritual com Jesus. Olha, Jesus, já quando ela percebeu que ele era profeta, começou esse assunto. Olha, nossos pais adoravam nesse monte. Ou seja, a primeira dúvida dela, já que você é profeta, me tira uma dúvida aqui, ó. Nossos pais adoravam nesse monte. Então, a primeira dúvida que ela tem com o homem, que ela reconheceu como profeta, era sobre adoração. Onde é que a gente deve orar? Onde é que a gente deve adorar? Porque vocês dizem que é para adorar em Jerusalém. Nossos pais dizem que é para adorar nesse monte. Mas disse Jesus: mulher, pode acreditar que a hora vem que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Gente, começa um assunto mais do que religioso, teológico. A mulher que tem 5 maridos e o 6º não é dela, está falando com Jesus o seguinte: ó, onde é que a gente adora? Jesus, olha, já não é mais em monte nenhum. Está chegando a hora, que vai ser depois da morte e ressurreição de Cristo, que em qualquer lugar você vai abrir o teu espírito e Deus vai te escutar. Você vai adorar em espírito e em verdade, não vai precisar mais de um lugar físico. Ela é mesmo? Porque eu estou sabendo que está para chegar o Messias. A mulher já tinha uma informação messiânica. Olha o que ela fala. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, pela primeira vez no seu ministério, Jesus vai falar isso: sou eu. Sou eu que falo contigo, eu sou o Messias. Nem sequer para os seus discípulos ele tinha dado a sua verdadeira identidade ainda. Para essa mulher pecadora, largada, que buscava água ao meio-dia, e o horário das mulheres buscarem água é pela manhã, mas para não conviver, a convivência social devia ser difícil, a reputação dela devia estar destruída. Jesus começa a se revelar quem era a sua verdadeira identidade para essa mulher, porque Deus não faz acepção de pessoas, e ele não vê como o homem vê, como diz o profeta Samuel, ele está atento ao coração. Tem gente que era como o fariseu, que fala: Senhor, obrigado, porque eu dou dízimo de tudo, eu não peco, eu sou maravilhoso. Mas tem gente como essa mulher que fala assim: tu és profeta, eu preciso dessa água viva aí. E Jesus é especialista em consertar o que você reconhece que precisa colocar no lugar. Jesus é especialista em trazer de volta o que você reconhece que perdeu. Jesus é especialista em reconciliar o que você, pelos teus erros, cortou de ligação com Ele. Essa é a função do Filho. Disse-lhe Jesus: sou eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos, se admiraram porque ele estava falando com essa mulher, mas nenhum deles perguntou: por que falas com ela? Quanto à mulher, ela deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ela falou o seguinte: estou errada mesmo, mas agora mudou. Encontrei um que sabe o que eu fiz, que sabe o meu estado, e disse que o Messias também é para mim, que eu tenho solução, que eu não sou o que as pessoas botam o dedo na minha cara para falar que eu sou. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com Jesus. Versículo 39. Muitos samaritanos, repete comigo: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus em virtude do testemunho daquela mulher, que anunciara a todos: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Jesus mudou a agenda, ele estava indo para Galileia, ele fica 2 dias em Samaria. Olha como é que termina, 41. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que você nos disse
que nós cremos, mas porque nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiro, o Salvador do mundo. Verdadeiramente o Salvador do mundo. Atente para algumas coisas interessantes aqui. Em todo lugar Jesus tinha que curar para convencer alguém. Jerusalém, Judeia, Galiléia. Em Samaria ele só prega e todo mundo acredita. Ele não fez nenhum milagre em Samaria, nenhum sinal. Ele não teve que transformar água em vinho, levantar um paralítico. A Bíblia diz que ele ficou 2 dias pregando, ensinando, todo mundo se converteu. Mas por quê? Porque o testemunho precedente era tão forte que era como se fosse um milagre para aquele povo ver uma mulher daquela se reconectando com a sociedade, dizendo: fiz mesmo e agora não faço mais. Era mesmo, agora não sou mais. Estava largada na mão de Satanás, agora estou na mão de Deus. Porque tem tanta gente preocupada com a sua reputação, mas abrindo mão do que Deus acha. Porque arrependimento é quando você está preocupado com o que Deus acha sobre o que você fez. Agora, remorso é quando você está preocupado com o que os outros vão espalhar de você. Aí você fica arrependido de ter feito. Devia ter feito, fulano vai fofocar e não sei o que, papai. Isso é remorso. O arrependimento você não está nem aí. Eu quero nem saber. Eu quero saber se Deus vai me aceitar de volta. Eu quero saber se eu consigo voltar para Ele. Eu quero saber se Ele vai me dar mais uma chance. Deus sempre é um Deus de nova chance. E Jesus teve que pregar 2 dias e toda aquela cidade, ou a maioria deles, se converteram. O interessante é que para você começar uma vida abundante, para você começar a transbordar, primeiro você tem que resolver o seu passado. Ponto número 1. Tiago, eu quero transbordar nessa vida terrena. Eu quero uma vida abundante. Quer? Então primeiro vamos resolver nosso passado. Porque nós temos que lembrar que um dos títulos que o diabo tem é acusador. Então lembre-se, qualquer um que bota o dedo na cara de um arrependido e acusa é um anticristo. Porque Cristo veio para tirar a acusação, ele volta a acusar. Qualquer pessoa, pode ser quem for, botou o dedo na tua cara e lembrou teu passado, anticristo. Esse cara não é cristão, ele se finge de religioso, ela não é cristã, ela finge que vai à igreja, porque ninguém que segue a palavra coloca o dedo na cara de um arrependido, de uma arrependida. É impossível. Não é cristianismo. Porque o cristianismo veio para resolver isso e você vai lembrar? Não, tem alguma coisa errada com você. O verdadeiro cristianismo celebra a mulher do poço que se arrependeu e não o fariseu que está apontando o dedo. A gente, por acaso, a gente se apega muito a quem acusa, sendo que se soubessem da nossa vida também, você também seria acusado. Não sei porque você se alegra tanto com a acusação dos outros. Porque o que ele fez é diferente do que você faz, mas diante de Deus, que tem tudo escrito, que sabe todas as coisas, ninguém aqui está livre. O apóstolo Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem ninguém que aqui esteja imune ao erro. Nós carecemos da misericórdia de Deus. E quando a graça de Deus encontrou essa mulher largou o passado para começar agora a transbordar, abundar na vida de uma cidade inteira. Repare, só um dos poderes de Jesus é você demorar 30 anos manchando o teu nome e ele limpar em 2 dias. Foi isso que aconteceu ou não? Porque a mulher tinha 5 maridos e um amante. Então peraí, é muito tempo, né? Vamos botar aqui 15 anos no mínimo. Então a mulher demora 15 anos ferrando tudo, acabando com o nome dela, Serasa, tudo. Aqui, graças a Deus, não tem ninguém, mas naquela época tinha gente que entrava no Serasa, né? Agora não. E essa mulher sujou o nome dela, Deus limpou em 2 dias. Quando a graça de Jesus alcança ela, ela vira a maior evangelista. Ninguém tinha ganho uma cidade até então. Aliás, nenhum apóstolo ganhou uma cidade inteira. Essa mulher que não tinha título nenhum, filha de ninguém, cheia de pecado para tratar, porque reconhece: tu és profeta e eu preciso de ti, faz a tua obra, me dá água viva. Jesus falou: então deixa comigo. Em 2 dias ela limpou o nome dela.
Deus vai limpar o teu passado. Aliás, melhor do que isso, Deus vai apagar o teu passado, vai limpar o teu nome e vai escrever teu futuro. Essa é a especialidade de Jesus. Agora, olha que engraçado para quem está notando. Essa mulher era religiosa. Era um de nós aqui. Sabia do Messias, sabia de onde tem que adorar, sabia de tudo. Só não reconhecia por causa das dores da vida. Não dá nem para a gente colocar culpa nela. Às vezes a gente está cheio de dor, cheio de sofrimento emocional. Sofremos na infância, fomos rejeitados. Temos necessidade neurótica de aceitação, que foi uma coisa que eu tive que vencer. Quando a graça de Jesus me alcançou, presta atenção, eu sou religioso há 45 anos. Sou crente há pouco tempo. Porque eu era especialista nos ritos religiosos. Desde sempre. Eu toco na igreja desde os 12, 13 anos, eu era músico. Mas a graça de Jesus me alcançou há tempos atrás. Quando, não por causa de mim, porque eu não reconhecia o estado que eu estava, eu conseguia, por exemplo, na empresa antiga que eu tinha antes de quebrar, se eu tivesse que contar uma história que não era bem verdadeira para ter uma vantagem financeira, eu não via problema nenhum nisso. Então eu ia à igreja domingo, dava meu dízimo, mas durante a semana eu dava uma mentidinha e estava tudo certo. Para mim, eu falei, gente, é o sistema, é o jogo. Eu conseguia ter uma conversa imoral, depois fingir que não tive, e ia para a igreja domingo, eu adorava, tá tudo bem. Mas quando a graça me alcançou, eu entendi meu estado, eu falei, eu vou para o inferno. Ir na igreja domingo não vai me salvar. Tocar na igreja não vai me salvar. Eu vou para o inferno. Quando a graça me alcançou, eu falei, Deus, me socorre. Porque eu sou pecador. E quando eu consegui confessar isso para Deus, porque na verdade eu achava que Deus me devia. Nasci na igreja, sou filho de pastor, tenho dons, Deus está me devendo, porque eu estou trabalhando para Ele. Quando a graça me alcançou, eu nem conseguia olhar para cima. Antigamente eu orava, antes da graça me alcançar, eu orava assim, Deus, tu sabes todas as coisas, providencia um milagre, que eu sou muito fiel a ti e tudo. Eu dava ordens de Deus, eu decreto que até segunda-feira vai chegar na minha vida tal coisa. Pobre pecador. Quando a graça me alcançou, eu fiz igual essa mulher fez. Eu reconheci, fui correndo contar para as pessoas mais próximas que eu devia satisfação, né? Porque você nunca pode sangrar em tanque de tubarão. Você não precisa contar a tua vida para todo mundo, não. Você não precisa confessar nada na internet, não. Você tem que resolver com quem vai te amar e te proteger. Cheguei para o meu pastor, para os meus pais, na época minha mãe era viva. Cheguei para minha esposa, que a gente não tinha uma multidão de filhos que a gente tem. Falei, olha, eu faço isso e achava normal. Eu tô, meu Deus, eu falei, mas a graça me alcançou. E o processo da vergonha, da confissão, esse processo de você falar, Ele sabe tudo que eu tenho feito. Foi o que ela falou para a cidade. Ele sabe tudo que eu tenho feito. Faz com que você tome uma força espiritual que antes você não tinha de falar, para essa lama eu não volto mais. Para esse erro, eu posso cometer outros porque eu sou ser humano. Para esse erro eu não volto mais. E qualquer um que tentar te lembrar de quem você era antes do poço, pode chamar de anticristo, desviado, acusador, filho de Satanás. Fala, você é um filho de Satanás. Porque crente celebra quando o outro se levanta. Crente celebra quando o pecador é perdoado. Crente celebra quando uma alma está sendo salva para ir para o céu. A gente pisa no cristianismo quando celebra a queda de alguém. A gente pisa no sangue de Jesus quando fala, esse cara tinha que pagar por isso mesmo. Então o que Jesus pagou não foi suficiente, ele vai ter que pagar também? Então você não leu a Bíblia nada, você só vai à igreja domingo mesmo. E você acha que o evangelho gira em torno de você, do que você acha, das tuas emoções em relação aos outros. É muito mais profundo do que isso. É muito mais sério do que a gente pensa. Aliás, um conselho que eu dou para vocês é: trate as pessoas, aliás é um conselho de Jesus, né? Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Mas para ficar mais profundo, trata as pessoas como Jesus te tratou. Deixa eu te explicar como é que Jesus te tratou.
Você fez um monte de coisa errada antes de acertar a tua vida. Ele sabia de tudo e tinha paciência contigo. Teu filho erra uma vez, você quer destruir a vida dele. Quer botar de castigo 2 anos. Quer fazer... Eu lembro quando a primeira vez que minha filha me desapontou assim num nível emocionalmente falando terrível, eu fiquei... E aí eu comecei a pensar, naquele período que eu recebi a notícia, e pensando no que eu ia fazer, eu falei, bom, ela tem que sofrer as consequências. Eu estava pensando assim. Enquanto eu pegava o carro, saindo do meu trabalho, indo para casa, me preparando para a vingança, o Espírito Santo falou assim, olha, vou te lembrar de 3 coisas que você fez nos últimos anos, e eu tratei contigo, sem te ameaçar, sem te desrespeitar, sem gritar com você, dizendo que eu vou te levantar e não vou te derrubar. Deus me lembrou 3 coisas que eu cheguei em casa pianinho, falei, meu amor, filhota, senta aqui para a gente conversar sobre o reino de Deus e a sua justiça. Quando Deus me lembrou como Ele me trata quando eu erro, eu não consigo tratar alguém diferente. Ser cristão é tratar os outros como Jesus te tratou. O quanto de paciência Ele teve, o quanto de perdão Ele ofereceu, o quanto de ignorância você querendo discutir Bíblia com Deus. E Deus falou, meu Deus, eu vou deixar para lá essa ignorância. Jesus teve que deixar muita coisa para lá para você estar sentado aqui hoje. E se o irmão ficar te devendo R$5 da cantina, tu já quer sair da igreja, já quer processar. Calma! Jesus não te processou, Ele te perdoou. Jesus não cobrou o teu erro, Ele desconsiderou na cruz, Ele rasgou a cédula de acusação que tinha contra você. A Bíblia diz que Ele tinha cédula contra você de acusação e Ele rasga. Agora olha só, Isaías, abre comigo, Isaías 43, 25. Isaías 25 diz assim, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Número 1, por que Deus passa uma borracha no teu passado? Por amor dele. Porque Ele fala assim, eu planejei tudo, mandar meu filho na cruz, te perdoar, não é só para limpar a tua reputação, para você sentir paz, que excede todo entendimento, e se reconciliar comigo. Tem a ver comigo, tem a ver com a minha história. Eu preciso mostrar para o mundo que valeu a pena meu filho morrer na cruz. Então eu apago o teu passado por amor de mim. Está na Bíblia. E isso aqui é antes de Jesus Cristo vir, tá? É Velho Testamento. Eu apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Se Deus não se lembra dos seus pecados, está na Bíblia, por que você insiste em recordar? Se Deus não se lembra dos seus pecados, por que você deixa ainda alguém apontar para eles e falar, mas você era assim? Não caminhe com pessoas, escuta esse conselho, não caminhe com pessoas que te lembram de onde você saiu, que te lembram da lama que Deus te tirou. São pessoas que querem de alguma forma ferir o que Deus fez na tua vida, porque não existe nada mais nobre do que o que Jesus fez na tua vida. Se a pessoa quer lembrar meu erro, essa pessoa está endemoniada, tem alguma coisa errada com ela. A não ser que seja um confronto pastoral de algo que eu estou fazendo atualmente, é outra coisa. Eu estou falando de passado. Então a vida cristã é um compromisso da gente ter esse encontro no poço, como essa mulher teve com Jesus. Ela não sabia, mas Jesus já tinha planejado. A pergunta é, se Jesus chegasse para você numa conversa e te confrontasse, você ia falar, eu que sei da minha vida, você não conhece minha história, eu ajo assim, mas você não sabe o porquê, porque você não me conhece, ou você ia falar, tu és profeta, faz na minha vida o que tem que ser feito. Você ia achar que está com a razão, ou você ia baixar a cabeça e passar a razão? Essa mulher era religiosa, então ela sabia bem os ritos e os costumes, era comum de nós, mas ela vivia como queria. Depois que você aceita Jesus, um livraço do século XVII, O Peregrino, do John Bunyan, tem um personagem que se chama Cristão, e o caminho dele, a trilha dele, é caminhar pelo mundo até achar a porta estreita. Leia esse livro para quem nunca leu. É um clássico. E no caminho até a porta estreita tem muitas dificuldades. Tem o monte do desespero, tem a lama do desânimo. Ele vai passando por várias situações e sempre duvidando, será que essa porta vai me levar para o que eu quero mesmo? O que eu quero? Um reino incorruptível. Então tem que chegar nessa porta.
O que eu quero? Não, eu quero salvação eterna. Então vai ter que chegar na porta estreita. Não, mas é muito difícil chegar lá. Toda hora eu me sujo de novo. É lama, é decepção, é gente me apontando o dedo. Mas não tem outro caminho. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Essa mulher tinha expectativa no Messias. E quando a graça a encontra, ela se rende. E depois que ela se rende, não foi 3 meses, 6 meses de teologia e ela começou a trabalhar, não. No mesmo dia, ela sai, ela larga o cântaro, vai para a cidade e começa a falar: encontrei o Messias. Quando Deus faz a obra na tua vida, é de um dia para o outro você começa a devolver. Você nunca vai ver uma pessoa que encontrou Jesus no poço, recebeu a graça, o despertar da graça, e no outro dia já não queira começar a pregar para os outros. Davi fala assim em Salmo 51, porque tu perdoaste meus pecados, agora eu anunciarei a tua palavra aos pecadores. Porque uma pessoa que foi perdoada não consegue ficar calada. Aliás, a Bíblia diz, Jesus fala: o que muito foi perdoado, muito ama. E o que pouco foi perdoado, pouco ama. Aí ele lembra a passagem da mulher: essa mulher, por causa dos seus muitos pecados, muito ama. Por isso que ela está fazendo esse ato de adoração. Então tem gente aqui que lembra exatamente o quanto Deus te perdoou. Eu lembro o que Deus me perdoou para estar aqui. E eu prego, e como o pastor Lucas bem falou, voluntariamente, sem dar custo, sem impor nada, e faço isso há anos, por um motivo. Porque o que Deus fez na minha vida, se Ele não tivesse feito, eu ia direitinho para o inferno. Com 40, 50 anos de igreja. Mas como a graça me alcançou, como eu reconheci: tu és profeta, eu sou pecador, me salva. A graça me constrangeu ao ponto de eu não querer voltar para lá, eu não achar normal as coisas que eu fazia, eu não achar prazer nisso. Ao contrário, agora eu quero pregar para todo mundo: sai daí e vem para cá. Agora é diferente. Eu não faço isso aqui por agenda, eu faço isso aqui por causa de uma missão de um pecador que foi perdoado. Sempre tem alguém que cruza meu caminho e quer me lembrar de alguma coisa. Eu lembro da época que você quebrou, né? Passou um cheque sem fundo. Eu lembro da época e tal, né? Você era meio assim e falava não sei o quê, e tem isso e tem aquilo. Eu falei assim: então, Satanás, deixa eu te falar. Acusador, conversa com Deus, porque eu já estou quite com Ele, estou quite com a minha família, estou quite com o meu ministério. Esse papo que você quer ter aí é você e Satanás com os demônios lá no inferno. Reúne lá você, fica fofocando na minha vida, a vida dos outros, porque aqui é para quem está salvo e vai agora trabalhar para salvar mais gente para Jesus. Fica de pé, eu quero orar por você. Sabe por que na internet, assim como eu fiz um dia, porque a graça me alcançou, se a graça está te alcançando aí na sua casa, no seu carro, onde você está assistindo, na televisão, no celular, no iPad, onde você estiver, você vai estar conosco aqui, fazendo essa mesma oração. Falando: Deus, eu reconheci meu estado atual. Eu normalizava a mentira, a prostituição, o jeitinho brasileiro, fraudar um negócio ou outro, contar a história que não era bem assim, aumentar as coisas. Eu normalizava certas imoralidades e coisas que a Bíblia relata que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas eu estou arrependido hoje. E assim como tu fizeste, a nossa oração é essa aqui, ó. Assim como tu fizeste com a mulher de Samaria, que demorou anos para destruir a reputação dela, me levanta em 2 dias como tu fizeste com ela. Faz eu virar um mensageiro, uma mensageira da tua palavra. Só é escravo de Cristo, presta atenção, só é escravo de Cristo quem reconhece que Deus tirou da escravidão do pecado. Quando uma pessoa reconhece: Deus me tirou da escravidão do pecado, aí você vira escravo de Cristo, feliz da vida. Até porque o homem precisa ser domado. Muitos foram domados pelo erro. Quando você é domado pelo Espírito Santo, você vira um mensageiro, uma mensageira. E não necessariamente um pregador aqui em cima, não. No teu trabalho, com a tua empresa. Deus às vezes vai prosperar teu negócio para você ter 10 mil funcionários, 5 mil funcionários, ganhar gente para Jesus, alimentar um monte de família. Às vezes vai ser com as artes, vai ser com a música. Não necessariamente vai ser falando aqui, mas Deus vai te transformar num mensageiro, numa mensageira.
E a partir de hoje, ninguém tem autoridade para apontar o dedo para você. Quando o dedo de Deus abaixa, o dedo do homem não se levanta contra. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa. Isso aqui está na Bíblia, não sou eu que estou inventando não. Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te livrar de todo mal. A partir de hoje, começa a tua verdadeira caminhada para a porta estreita. Começa os dias de dizer não. Começa os dias de ficar longe de tudo aquilo que facilitava para você. Começa os dias de cortar certos papos, certas amizades. Você vai ter que sair de alguns grupos de WhatsApp. Você vai ter que parar de ver certas coisas. Não tem jeito. É um novo caminho, é a porta estreita. Não é fácil, mas é garantido chegar inteiro lá no final. E quando você botar a mão na maçaneta dessa porta estreita e abrir, Jesus vai estar do outro lado te chamando pelo nome. Vinde bendito do meu Pai. Vem para eu te mostrar a casa que eu preparei para você. E você vai receber a tua coroa inacessível de glória, a coroa da justiça. Você vai receber o teu galardão e vai para todo sempre morar na eternidade com Deus. Essa vida passa muito rápido. Não vale a pena nos entregarmos ao que essa vida nos oferece. Eu vou gastar todos os meus dias, enquanto Deus me permitir ficar nessa terra, servindo ao Senhor. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Mesmo sendo nascido na religião, a religião não me serviu de nada. A graça de Jesus que me resgatou. Eu podia ter morrido na religião. Religião boa. Religião boa. Não tem nada para falar dessa religião maravilhosa. Mas eu precisava mesmo era da graça de Jesus. Reconhecer o meu estado, reconhecer que sem o Espírito Santo nem ler a Bíblia direito eu consigo, nem entender o que está escrito eu consigo, reconhecer que eu não sou nada, que eu não tenho nada, o pouco que eu conquistei profissionalmente, a relevância, tudo isso foi porque o Espírito Santo me deixou de pé, me deu saúde, me deu sabedoria. Eu não tenho dúvida nenhuma que hoje eu só estou tendo uma vida abundante, transbordando na vida dos outros, porque a graça me encontrou no poço um dia. Foi porque Ele me escolheu. Eu não tinha nem capacidade intelectual ou espiritual para escolhê-lo. Ele me amou primeiro. E agora eu sou escravo dele, estou aqui pregando. Vem para Ele, se arrepende dos seus caminhos, confessa para Ele, se trata, vai para a porta estreita agora, porque o nosso trabalho aqui na terra vai ser longo. Muita gente precisa escutar o que você tem para dizer. O que foi tua vergonha no passado e te acusava, vai virar teu testemunho. Nós declaramos em nome de Jesus a redenção de Jesus Cristo. Todos aqui já éramos crentes, Senhor, e vamos à igreja, mas hoje a gente está reconhecendo o nosso estado diante de Ti. Não queremos brincar com isso, mas queremos, Senhor, nos render e nos encaixar na porta estreita e virar mensageiros como essa mulher. Guarda-nos, livra-nos, desfaz as armadilhas dos nossos inimigos, aqueles que querem nos destruir por causa do nosso passado, aqueles que querem nos abater por causa de onde a gente saiu e onde Deus está nos colocando agora, aqueles que não conseguem lidar com a chance que Deus nos deu. Abate nossos inimigos, isso diz a palavra. Nós não cairemos no laço do passarinheiro, mas receberemos vida e vida em abundância, como diz a palavra. Receba agora a vida em abundância. Receba agora o perdão de Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento. O sono vai voltar, agora a paz vai proteger teu interior. Agora você vai ter confiança em Cristo Jesus para pregar o Evangelho. Não vai mais sentir vergonha ou ficar acuada por causa do teu passado, porque Deus transformou uma pecadora profissional em pregadora em 24 horas. Não é em quanto tempo você errou, é quando Deus te encontrou. E Ele te encontrou hoje. Amanhã você já está anunciando as boas notícias. E que o Espírito Santo de Deus acompanhe vocês
por onde vocês forem, e use com poder e autoridade. A empresa de vocês será ponto de pregação. O negócio de vocês será a pregação aberta do Evangelho. Vocês serão a carta viva por onde passarem. Uns servirão a Deus no ministério, outros servirão na empresa, outros servirão no trabalho que tem, outros servirão sendo dona de casa. Eu não sei em que Deus vai te usar, mas você será uma carta viva, um testemunho ambulante. Por onde você passar, vai falar: lá vai um perdoado, lá vai uma regenerada, lá vai um filho de Deus, lá vai uma filha de Deus, lá vai um testemunho. Por onde você passar, lá vai um testemunho. Os que te chamavam pelo nome do teu pecado vão te chamar de testemunho agora. Os que te chamavam da lama que você vivia vão te chamar de regenerado, regenerada, filho de Deus, filha de Deus. Os que zombavam de você vão se converter através da tua palavra. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus de recomeço, um Deus de nova chance, um Deus que apaga o passado. Nós lemos: Ele apaga o passado e não se lembra mais dos nossos pecados. Eu desejo paz e prosperidade sobre a tua vida. Deus abençoe Florianópolis, paz e prosperidade. Feliz e abençoado são vocês que não viram, mas creram. É a experiência que faz você largar o que você acha importante para tocar por algo muito melhor. Quem já se entregou de forma profunda ao Senhor? Quem já sobreviveu a momentos muito difíceis somente baseado na misericórdia do Senhor, já não quer trocar isso por mais nada. The problem with Saul, o problema com Saul is that Saul wanted the position, é que Saul queria a posição, but David wanted the presence. Davi queria a presença. Lord, I'd rather have your Senhor, eu presence. prefiro ter sua presença. A cada uno dio una medida de fe. A cada um ele deu uma medida de fé. Voy a despejar este enigma. Eu vou despejar esse enigma. Y vas a salir por esa puerta. E você sairá dessa porta, creyendo que nada te es imposible. crendo que nada é impossível a você. Llegó el tiempo de você vivir lo que está escrito en la palabra del Señor. Quien va a vivir milagre grita. Quien va a vivir lo sobrenatural salta, pula. Se prepare, porque a primeira coisa que Deus vai te dar para você ter uma vida extraordinária é o dom de discernimento. Quero declarar que você e toda a tua família estarão na conferência 2026, uma nova